Olá, tudo bem? Como que você está? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 68. É um salmo maravilhoso. Prepare-se, sabe, para entrar na presença do Senhor. Prepare-se para absorver todo esse conteúdo, todo esse aprendizado, porque eu vou dizer uma coisa para você. Depois que eu estudei o Salmo aqui 68, sabe? Foi um renovar aqui para mim. Foi um renovar para minha alma, para o meu espírito. Eu espero que seja para você também, tá bom? Então tenha um coração ensinável, tenha aí um coração humilde. Abre seu coração para receber essa mensagem do Senhor, tá? Bom, gente, o Salmo 68, ele traz no seu título o triunfo de Deus sobre o mal. Olha só o impacto já desse título do Salmo, né? O Salmo 68, gente, ele é atribuído ao rei Davi e provavelmente foi composto em um momento de grande celebração e vitória militar para Israel. Muitos estudiosos, eles acreditam que esse salmo, ele foi escrito para ser cantado durante a transferência da Arca da Aliança para Jerusalém. Você vai encontrar um pouquinho mais sobre isso em 2 Samuel, acho que 6, se eu não me engano, tá? Marcando a presença de Deus no meio do seu povo. Olha que legal, né? E também pode ser atribuído, ou talvez ali relacionado, às conquistas militares de Israel sob a liderança de Davi, tá? Exaltando a soberania divina sobre todas as nações. Então, o contexto histórico desse salmo, ele remete a um período em que Israel ele enfrentava constantes desafios, né, gente? E batalhas contra as nações vizinhas. E a fé em Deus, sabe? Do poder de Deus, era essencial para garantir a proteção e o triunfo do povo escolhido, né? E a gente precisa trabalhar isso muito, 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 muito. Pedir muito a Deus fé, porque a fé, gente, é um dom de Deus. A gente precisa pedi-la para o Senhor. Senhor, renova a minha fé, me ajude na minha fé. E assim a nossa fé ela vai aumentando, porque o Senhor deseja ver o interesse do seu coração também, tá? Então, o Salmo 68, ele tem 35 versículos, né? E é um salmo assim muito intenso, muito forte, é uma canção linda, né, de Davi, e eu te convido a pegar a tua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração convidando o poder do Senhor sobre nós, abrindo o nosso entendimento. Então vamos lá. Se você puder, onde você está, fecha os olhos, se conecta com a presença do Senhor. Se você não puder, apenas ouça, sabe? Deixa entrar profundo na sua mente, no seu coração essa oração. Querido Deus e Pai, eu oro em nome de Yeshua, Senhor, para que o Senhor venha sobre nós com o teu poder. Nos ensine, Senhor, abra o nosso entendimento. Nos dê sabedoria, Pai. Estamos aqui para aprender contigo, Senhor. Fale com a gente. Sê com a gente, Pai. Nos instrua, nos mostre o seu caminho. Nos ajude a colocar em prática tudo que nós vamos ouvir aqui, Senhor Deus. Eu creio no teu poder, Senhor, sobre a gente. Eu creio, Pai, que a sua presença está aqui neste momento, se manifesta sobre nós. Como é bom saber, Pai, que o Senhor recebe as nossas orações, que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor nos vê. Eu oro, Pai, e coloco cada pessoa que vai estar ouvindo esse vídeo, coloco elas nas suas mãos para que o Senhor, se manifeste na vida dessas pessoas e que elas te busquem, Senhor, que elas possam parar e ouvir as batidas. Que elas possam ouvir as batidas, Deus. Em nome de Yeshua, essa é a minha oração. Amém. Então vamos lá? Vai lá, corre, pega a tua Bíblia, se você não pegou ainda, e acompanha aqui comigo essa leitura deste salmo incrível.
Ao erguer-se o Eterno, dispersaram seus inimigos, e da sua presença fogem os que são adversários. Dissipa-os como fumaça que se esvai, assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. Os justos, porém, que se alegrem, que exultem diante de Deus e regozijem-se com alegria, com grande alegria. Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Seu nome é Senhor, exultai, pois na presença dele. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, eis o que é Deus na sua santa morada. Aos rejeitados, Deus o recolhe em pátrio lar, faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando avançaste pelo deserto, tremeu a terra, os céus se derreteram em gotas d'água, ante a presença do Eterno. Ó Deus de Israel, tremeu o Sinai. Derramastes, ó Deus, abundante chuva, tua herdade, que estava ressequida, tu a restauraste. Nela se fixaram tuas criaturas, bondosamente a preparaste, ó Deus, para os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamaram. Reis e exércitos fogem em debandada, e a dona de casa reparte os despojos. Entre fronteiras seguras vos haveis de abrigar, enquanto sobre vós resplandecem como prata as asas esvoaçantes da minha pomba, e brilham como ouro suas penas. Quando Todo-Poderoso ali desbaratava reis, era como se flocos de neve caíssem sobre o monte Zalmon. Montanha altíssima é a montanha de Baçã, majestosos e escarpados são os montes de Baçã. Porque, ó montes de altos pícaros, olhais com inveja a montanha que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Subiste ao cume, levando os cativos, recebestes dádivas dentre os homens, até mesmo dos que rebelaram contra a tua habitação. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá força para que possamos levar as nossas cargas. Amém? Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Ó Senhor, com toda certeza Deus arrebentará a cabeça de todos os seus inimigos, esmagará o crânio do que perambula envolto em iniquidade. Proclamou o Senhor: eu os trarei de Baçã, eu os farei voltar mesmo das profundezas do mar, para que pises teu pé sobre as poças do sangue deles, para que até a língua de teus cães tenha uma porção de teus inimigos para devorar. Já se avista a tua marcha triunfal, ó Eterno, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente marcham os cantores, depois os músicos, com eles caminham os jovens tocando pandeiros. Congregai-vos para bendizer a Deus. Abençoai ao Senhor todos vós, que vindes da fonte de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los os príncipes de Judá, acompanhados de seus exércitos, e os príncipes de Zebulon e Naphtali. Teu Deus dispensou o poder em teu favor. Mostra teu poder, ó Deus, que usaste para o nosso bem. Desde teu templo em Jerusalém, aonde reis vêm trazer-te presentes. Repreende a fera entre os juncos,
a manada de touros entre os novilhos das nações, até que se curvem humildes, trazendo oferendas de prata. Dispersa os povos que deleitam em praticar as guerras. Embaixadores virão do Egito e toda a Etiópia estenderá suas mãos para louvar a Deus. Reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai ao Senhor, que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comandando o universo. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está na altura dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza a seu povo. Bendito seja, ó Deus. Nossa, hein, gente? Nossa, que... Chega, eu tô arrepiada de ler esse salmo, porque é uma manifestação de um poder de Deus que a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue medir. Gente, olha, o objetivo desse salmo aqui é exaltar o poder e a majestade de Deus como um grande libertador do seu povo. Ele celebra a vitória divina aqui sobre os inimigos. Você entendeu isso também aqui junto comigo? A justiça para os oprimidos e a manifestação da presença de Deus em meio ao povo. Ficou bem claro aqui para mim. Gente, o Salmo também nos mostra um paralelo aqui, ó, entre os feitos poderosos do Senhor no passado, ele até cita, né? Como a travessia ali do deserto e a libertação lá do Egito, e a sua contínua ação na vida de Israel. Além disso, o Salmo também ele aponta para a universalidade do governo de Deus, chamando todas as nações a se dobrarem diante dele. E a palavra dele diz que todas as nações, todos os joelhos se dobrarão diante dele e reconhecerão o seu poder supremo, né? Então, é assim um salmo muito rico, é uma canção muito rica. Gente, aqui do versículo 1 até o versículo 6, Davi, ele nos mostra, ele começa, na verdade, declarando que Deus se levanta, que o Senhor, quando ele se levanta, os inimigos são dispersos, entendeu? Então, Davi, ele mostra que a presença de Deus, ela traz libertação para os justos e destruição para os inimigos, para os ímpios. Do versículo 7 aqui até o 10, já vai relembrar aqui a passagem pelo deserto, sabe? E como o Senhor cuidou de Israel, mostrando a sua fidelidade. É lindo isso aqui, gente. A palavra fala assim, sabe? Moisés, ele escreveu que quando o Senhor, quando ele caminhava com o povo pelo deserto, o Senhor fazia, ele se manifestava, né? No meio do povo, durante o dia, no deserto, é muito calor. E o Senhor, ele se manifestava em forma de uma nuvem espessa sobre o povo de Israel, dando sombra para eles. Fala também que o Senhor fazia cair comida do céu para eles, que era o maná, né? Muitas estudiosos, eles falam que seria como um pão de mel, sabe? E também até codornas para eles comerem. O Senhor, durante a noite, se manifestava em forma de colunas de fogo, porque no deserto, né, ao contrário durante o dia, que é muito, muito calor, à noite é muito, muito frio, e ele se manifestava assim. Gente, sempre fazendo um ambiente aconchegante para o povo dele, sempre cuidando, protegendo, livrando de todos os perigos. E mesmo assim, gente, ele fazia isso, né, num povo que era rebelde, um povo que não deixava o Egito sair deles. Mas isso é uma outra história.
Voltando aqui, é só para você entender que aqui do versículo 7 ao 10, ele está relembrando essa passagem ali pelo deserto e como Deus cuidou de Israel. Como que Deus foi fiel, mostrando aqui a fidelidade de Deus, tá? E ali do versículo 11 ao 18, gente, Davi ele já destaca a derrota que os inimigos teve, sabe? E a conquista de territórios que Israel teve também. E além disso, sobre a ascensão de Deus sobre Sião. Ou seja, são vitórias concedidas por Deus, né? Para esse povo. E que resbala na gente até hoje. Tá bom, gente? E aqui do versículo 19 ao 27, isso, do versículo 19 ao 27, esse versículo 19, ele é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso. Olha, eu vou reler aqui para você. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá força para que possamos levar as nossas cargas. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Aqui dos 19 ao 27, gente, vai falar da realeza de Deus. Esses versículos aqui, eles vão celebrar Deus como o Senhor que carrega os nossos fardos. Carrega os fardos do seu povo e protege a gente contra a morte. Ele nos protege. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Para aí para pensar. Gente, às vezes num dia eu vejo tantas coisas. Sabe assim, até dirigindo, às vezes eu falo, nossa, foi por um triz. Não foi por um triz, foi o Senhor que me livrou. Ele me livrou. Ele me livrou daquele acidente, Ele me livrou de algo. Ele faz isso constantemente. E do versículo 28 ao 35, já é uma convocação das nações. Porque aqui, gente, esses versículos, eles estão convidando todos os reinos da terra a reconhecerem e louvarem o Senhor, pois seu poder se estende sobre toda a criação. Então ele convoca todos virem, todas as nações virem e reconhecer e louvar o Senhor. Gente, o Salmo 68 nos ensina que Deus é um guerreiro poderoso, é um libertador fiel e o Pai para os órfãos. Aqui logo no começo, no versículo 1, aqui no versículo 1, que ele fala que o Senhor se levanta. E todos os inimigos são dispersos, eles fogem. A gente precisa entender que Deus é um guerreiro poderoso. Sabe, que olha gente, levanta-se Deus, sejam dissipados os seus inimigos. Fale isso para você, levante-se Deus, o Senhor está aqui, que sejam dissipados todos esses inimigos, todo mal. Então, assim como o Senhor defendeu Israel contra os seus adversários, ele se levanta também para proteger aqueles que confiam nele. Lá em Êxodo 15, diz assim, 15:3, diz: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Ele se levanta para defender aqueles que confiam nele. Ele vai dispersar os inimigos que se levantarem contra seus filhos. E eu vou te dizer uma coisa, todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que o considera como pai. Você se considera um filho de Deus? Você se considera? Filhos é aquele que vem para Deus, que busca ter intimidade com Ele, sabe? É aquele que aceita Jesus como seu Salvador, como o único intercessor. É esse. Tá, gente? Não sei o que eu tô falando, é a palavra de Deus. A gente só vai ao Pai por meio do Filho, porque Ele é a verdade, o caminho. Né? Então, gente, o Senhor, Ele se levanta para proteger aqueles que confiam nele. Ó Senhor, eu oro agora neste momento. Senhor é o seu nome. Venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós. Nos defenda, Senhor, daquilo que a gente não tem poder, daquilo que a gente não pode.
Assim como Deus conduziu, gente, Israel pelo deserto, e lhes deu tantas vitórias impossíveis aos olhos humanos, aos nossos olhos, Ele também age hoje na nossa vida. Ele age na vida daqueles que depositam sua fé nele. Então eu te pergunto, você crê no poder? Você consegue entender o Deus poderoso que você tem? Se você, olha bem o que eu vou dizer aqui, meus amados, se você está enfrentando batalhas na sua vida, seja espirituais, emocionais ou físicas, lembre-se, Deus se levanta em sua defesa. Não há inimigo forte o suficiente para resistir o seu poder. Em Deuteronômio 24 fala assim, olha, pois o Senhor... Peraí, gente, que eu anotei aqui. Eu anotei aqui na folhinha. Pois o Senhor, o seu Deus, é quem o acompanha para lutar por você contra os seus inimigos, para lhe dar a vitória. Deuteronômio 24. Então, se você se sente sozinho, saiba que Ele é o Pai dos órfãos, como fala aqui, e o amparo das viúvas. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. É o que está aqui no versículo 5. Olha lá para você ver. Se você se sente sobrecarregado, Ele é aquele que carrega nossos fardos e nos dá força para continuar. Você está entendendo? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva com Ele nossa carga. Deus é a nossa salvação. Olha aqui, no salmo que eu acabei de falar, no versículo que eu acabei de falar para vocês, versículo 19. A gente entenda uma coisa, quando nós estamos verdadeiramente com o Senhor, sua presença se manifesta. E todos aqueles que intentam contra nós fogem, saem correndo diante do seu poder. É o que Davi está falando aqui. Levanta-se Deus, sejam dissipados os seus inimigos. Levanta-se Deus, que sejam dissipados os seus inimigos, os meus inimigos. Está aqui, ó, 68:1. O inimigo será dissipado como fumaça, ele fala. Vai desaparecer como cera que derrete no fogo. Por isso nós precisamos buscar a presença do Senhor, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Isso está lá no Salmo 34. Esse salmo eu sempre falo aqui para as minhas filhas. Mal algum atingirá a nossa casa, eu falo para elas, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem e os livra. Dos que o temem, e nós temos temor. Sabe o que é você ter temor a Deus? É você ter respeito por Deus. É você entender que Ele é soberano, que Ele é poderoso. O justo pode se alegrar na presença do Senhor, exaltando o seu nome com alegria. Assim como Davi, nós precisamos aprender a cantar louvores, que a gente possa fazer isso. Cantar louvores ao Altíssimo. Aqui, ó, no Salmo 4 fala, cantai a Deus, no Salmo 4, no versículo 4, gente. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens, seu nome é Senhor. Exultai, pois na presença dele. Ele está falando, se alegrai. A gente precisa se alegrar na presença do Senhor. Deus olha por aqueles que nada têm e se inclina para os que o buscam de coração sincero. E Ele recolhe os sem lar, acolhe os rejeitados, liberta os presos e lhes dá prosperidade. Está aqui, gente, versículo 6. Ele lhes dá prosperidade. O Senhor faz que o solitário habite em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Está aqui. Salmo 68, versículo 6. Mas ouçam bem também o que está aqui. Os rebeldes permanecem na terra árida.
Compreenda como é gloriosa a presença do Senhor. Quando ele ia à frente do povo no deserto e se manifestou lá no Monte Sinai, Israel e toda a terra tremeram diante da majestade do Deus eterno. Eles tiveram medo. O Senhor quis se manifestar para todos. Mas o povo ficou com medo, caíram em terra e falaram para Moisés: não, Moisés, vai você no nosso lugar. Vai você, Moisés, sobe você no nosso lugar para que a gente não morra. Ficaram com medo da glória de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: não peça outro para subir no seu lugar. Não peça. Sabe, se o Senhor falou venha, vá. Se Ele falou venha, vá. Olha o trovão que está dando aqui. Não sei se vai sair no vídeo, mas deu um trovão bem agora na hora que eu falei isso para vocês, gente. E eu tô assim, toda quente aqui, sentindo essa manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. Ó Deus, Tu és tremendo, desde os seus santuários, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Eu gosto muito de falar o Deus de Abraão, de Isaac e Israel, que é Jacó. Dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Aqui, ó, no último versículo, aqui no versículo 35 ele fala isso. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel que concede força e grandeza ao seu povo. Bendito seja, ó Deus. Outro trovão. Gente, para a gente terminar, Davi nos ensina que devemos honrar a soberania do Altíssimo, cujo poder está nos céus e cuja majestade se derrama sobre o seu povo. Abram os olhos e contemple o Deus grandioso que você tem. Louvem ao Senhor, pois Ele é digno de toda glória e exaltação. Louvem a Deus nos céus mais altos. Sua majestade cobre toda a terra. Isso está lá no Salmo 113, que nós vamos estudar. Então, meus amados, confie nele. Louve ao Senhor e proclame suas vitórias. Pois Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Poderoso, justo e digno de toda honra e toda glória. Tá bom? Espero que você tenha aprendido assim como eu também. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada, Senhor, pela sua manifestação sobre nós. Por ser um Deus assim tão poderoso, Senhor. Por estar aqui pertinho da gente, cuidando da gente. Obrigada, Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Gente, não deixe de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que é bem importante, que precisa ouvir essa mensagem. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.